dar esses recados novamente, repeti-los, até porque se alguém vai ouvir depois, né, é importante, e já respondo, então, essa tua pergunta. Sim, todos os professores farão a prova a partir da semana que vem, ou seja, do dia 20 de abril. No nosso calendário consta a partir de ontem, 13 de abril, a 30 de abril. Só que, claro, essa semana ninguém pôde fazer porque vocês não estavam avisados. Então, entendemos que as provas serão a partir da semana que vem, 20 de abril a 30 de abril. Todos os professores farão no ambiente AVA. A prova será online. No nosso caso, a semana que vem, 21 de abril, é feriado. Cada professor terá que fazer a sua prova no seu dia de aula. Então, eu não posso fazer a nossa prova no dia 21, porque é feriado. Então, a nossa prova será 28 de abril. Cada professor vai avisar vocês, como nós temos, bem dizer, 2 semanas, eu é que não, na nossa disciplina de inteligência artificial, não nos resta 2 semanas, porque 21 é feriado, nós só temos como fazer 28 de abril para ser antes do dia 30. Os demais professores da quarta, da quinta, vão dizer para vocês qual é o dia da prova. E cada professor vai preparar a sua prova, não vem da instituição. O professor vai preparar no ambiente AVA, lá poderão ter questões de múltipla escolha, verdadeiro ou falso, cálculo que tenha fórmulas, uma questão dissertativa que vocês tenham que desenvolver um texto de vocês, uma resposta dissertativa, tem o peso das questões, inclusive, o próprio AVA já vai corrigir a prova, e o professor vai liberar, uma sugestão é que a gente deixe o dia inteiro da sua aula, né, de manhã à noite, liberado para o aluno fazer a prova. Então, cada professor vai colocar o seu horário. Eu já estou dizendo que eu vou liberar a minha prova dia 28 de abril, às 8 da manhã, e vou encerrar às 22 horas. Significa que, se a pessoa não fez dentro deste horário, zerou a prova. É como se fosse ausente e vai para a segunda chamada. Então, é muito importante que vocês anotem de cada professor o dia da prova, o horário. Eu repito, a nossa prova de inteligência artificial ficará disponibilizada no AVA no dia 28 de abril, das 8 da manhã às 22 horas, na aula 1. Quando vocês entrarem lá na aula 1, vai aparecer avaliação oficial primeiro bimestre. Aula 1, repito, aula 1. No dia 28, no dia da prova, então, não terá aula. O aluno pode não ter disponibilidade de fazer durante o dia, em que pese eu vou liberar a prova às 8 da manhã, e o horário que ele tem disponível é o horário da aula. Nenhum professor, no seu horário de aula, estará dando aula. Estará o horário liberado para que vocês façam a prova. O próprio AVA corrige e, terminado 22 horas, vocês já vão ter no AVA a grade das respostas. Vocês próprios já saberão, inclusive, a nota que tiraram. Então, vocês poderão consultar. Então, repito, né, a nossa prova, como a nossa disciplina é blended, esta prova aqui, 28 de abril, primeiro bimestre, preparada pela professora Rosicléa, e depois aqui, ó, 16 de junho, nós temos a nossa segunda prova. Como ela é blended, ela vem da instituição. A primeira vale 1.000 pontos, a segunda 4.000 pontos. Então, é bem importante que vocês se dediquem. Eu volto a repetir, o professor vai conseguir acompanhar
Se na questão 3 o aluno ficou 1h45 com a questão aberta, é óbvio que ele está procurando a resposta, contatando com alguém para descobrir a resposta. Então, eu procuro sempre dar sugestões, tenham ética, corretez com vocês próprios, com a professora, façam aquilo que vocês realmente estudaram. Eu não posso dizer que vocês não estarão com material, ou seja, todo aluno sempre quer prova com consulta. Então, só não é em grupo, mas em consulta, com consulta, claro que vai ser possível, vocês podem pegar o meu material. E desde que eu era estudante, prova com consulta era sempre mais difícil, porque o professor acaba puxando mais nas questões. Eu não faço prova pega-ratão. Vai cair o que nós estudamos, o que está no nosso material, mas talvez com uma elaboração que pareça mais reflexiva, que exija mais análise de vocês, porque realmente a gente sabe que vocês vão estar com o material impresso, com uma tela aberta com todos os nossos materiais de aula, isso ninguém espera que não. Agora, consultar os colegas, muito cuidado. Se ela for de múltipla escolha, as alternativas A, B, C, D, E, elas são randômicas. Então, o que é a letra A para mim pode não ser a A para o colega do lado, pode ser a C. A questão número 1 para mim pode ser a questão 7 do outro colega. Então, vocês, cuidado com essa cola virtual, porque poderá prejudicá-los mais do que se vocês lessem as questões e realmente as fizesse. Neste momento, para a gente garantir o nosso semestre, e até privilegiando todo o esforço que todo mundo fez, professores se adequando, se adaptando a essa realidade de aula online, vocês, né, eu fiquei muito encantada com o trabalho da semana passada. Aliás, eu peço desculpas, a semana passada eu acabei clicando no lugar errado e fechei a sala antes de dizer tchau. Nós já estávamos encerrando, mas eu não me despedi de vocês. Então, peço desculpas. Mas, enfim, todos nós estamos nos esforçando para que não percamos o semestre com aprendizado. Então, eu acho que a prova é mais um momento de mostrar que a gente realmente está preparado para as inovações, para as mudanças tecnológicas, mas com ética, corretez, comprometimento. Então, eu tenho certeza que com os meus alunos, esse meu discurso seria até desnecessário, eu os conheço muito bem, e na grande maioria de vocês eu tenho certeza que o meu discurso é desnecessário. Mas, enfim, eu resolvi fazê-lo porque eu acho importante também conversarmos sobre isso. O nosso trabalho... Tudo bem sobre a prova? Sim, tudo certo. Tudo certo. Bem tranquilo. Por mim, tá. tudo Tranquilo, professor. Ok. Eu postei a nota de vocês no AVA, vocês foram muito bem. Olha o Rafael entrando. E é uma pena, o Rafael entrou agora, ele perdeu todas as orientações da prova, e elas são importantes. Rafael, peço que você, eu vou postar esse áudio, esse vídeo na aula 1, no máximo até amanhã de manhã, que você escute pelo menos essa parte inicial, que é bem importante, sobre as questões de como será funcionar as provas de toda a faculdade, especificamente da nossa, no dia 28. Sobre o segundo trabalho avaliativo, que vale 1.500 pontos, nós temos mais um feriado na terça-feira, 26 de maio. Então, este trabalho avaliativo, ele vai ser feito por vocês, me enviado por e-mail, exceto que mude alguma coisa, porque no dia 2 de junho são as provas interativas. Até lá nós já estaremos presencial. É muito, muito, muito provável, gente, que 5 de maio voltemos às aulas presenciais. Então, dia 2 de junho, certamente estaremos todos ao vivo e a cores. Mas é a nossa prova interativa. Então, eu não poderia dar aula. Então, como me falta aula, eu peço que vocês, nesse dia, me mandem por e-mail o trabalho.
qual será o trabalho? Basicamente, eu vou dar maiores detalhes, evidentemente, lá no dia 5 de maio, na nossa próxima aula, então, né? Porque a aula mesmo nós temos hoje, feriado, prova, e 5 de maio voltamos a nos encontrar, provavelmente presencial. Se não for presencial, será de novo online, e eu darei mais detalhes sobre o trabalho avaliativo segundo bimestre. Mas ele terá a cara do que nós faremos hoje na aula. Eu trouxe um exemplo para vocês de como se constrói a árvore de decisão, que a gente vai descendo pelos vértices, que ela é busca gulosa, enfim, seja qual for o critério que se usar, ela é basicamente o que a gente precisa para desenvolver uma automação. Então, claro que o exemplo de hoje é muito simples, mas é para vocês entenderem a sequência, a sintaxe, e depois vocês farão um outro trabalho, que eu vou dar detalhes de qual seja, nessa linha, para me entregar 2 de junho. Então, vejam que nós temos 3 aulas a partir da prova, aula mesmo, 3. A lógica nebulosa, que seria 28 de abril, eu vou dar junto com o conjunto fuzzy, ou aqui junto com os elementos, que é mais provável, e, por fim, as redes neurais, e acabamos realmente o nosso conteúdo. Se vocês pegarem o meu primeiro slide, já estava pronto todos os nossos conteúdos, e nós vimos todos eles, por ser blended no período que a gente tinha. Então, a gente não teve nenhuma perda, digamos assim, por estarmos online. Fechado? Tudo Fechado. certo. Então, vamos lá. Eu vou dar um exemplo para vocês de como se faz a programação utilizando o conceito de árvore de decisão, como que a gente faz a diagramação, para depois fazer a parte de software, a parte eletrônica, a parte mecânica. Ninguém pode partir primeiro para todas as conexões mecânicas, elétricas ou de software, sem antes pensar em montar o escopo como uma árvore de decisão. Então, eu trouxe aqui para vocês um exemplo bem simples. Eu quero automatizar o abastecer do pote de alimentação do meu cachorro. Então, eu quero que a comida caia no pote sem a minha intervenção, mas respeitando alguns critérios que a gente pode evoluir com o aprendizado. Ficou bastante sutil aqui, né? Com o aprendizado do cachorro e não de um ser humano. Então, inicialmente, eu gostaria que a alimentação fosse disponibilizada às 7 horas, às 12 horas e às 20 horas, com algumas diferenças. 7 horas e 20 horas é 0,15% do peso do cachorro transformado em ração. Então, se ele pesa 30 quilos, eu vou dar 0,15% de 30 quilos, tantas gramas, de ração. Ao meio-dia, ao invés de 0,15, é 0,10% do peso em ração. Aliás, antes da gente prosseguir, aqui não está em consideração se vocês concordam ou não com estas regras, tá? Supondo que as regras, elas ou são essas, ou quem comprar o meu pote automatizado vai poder definir, né? Ah, eu não quero 7, 12, 20. Eu quero às 8 horas, às 14 e às 22. Eu não quero que seja 0,15%. Eu quero que seja 0,02%. Então, aqui não está em questão se vocês concordam ou não. Eu coloquei algumas regras para vocês entenderem como se diagrama. Toda manhã, registrar a temperatura do cachorro e gerar histórico. Quer dizer, eu quero aprender
com o cachorro, eu quero criar um histórico para aprender se existe algum fator que faz com que a temperatura do meu cão mude ou não. E ainda coloquei, se for superior a 36 graus, o meu pote automatizado tem que, de alguma forma, sinalizar ao proprietário. É como se mais que 36 graus fosse perigoso para um cachorro. Garantir que o cachorro perceba que a refeição foi servida. Não é simplesmente ficar enchendo os potes e ele não comer porque ele não viu, ou ele não comer porque ele não estava com fome, e eu continuar enchendo os potes até aquilo ficar vazando. Não deixar o pote com alimento durante a noite. E ainda eu quero que na noite lavar o pote, tipo higienizar o pote. Bem, normalmente, antes da gente fazer alguma automação, e vocês foram brilhantes na avaliação do nosso clone, né, o Replica, claro que em várias circunstâncias vocês diziam, mas como é chata essa moça, ou esse rapaz, esse clone, ai, mas é muito psicológico. Olha só, quando eu automatizo algo, aquele objeto, aquele processo, ele tem um destino. E o destinatário está procurando aquilo. Exemplo, o que me adianta automatizar um pote se a pessoa não tiver um cachorro, não tiver um gato? Não sei se gato come assim também, eu não tenho gato, mas enfim. Não adianta, vai ser inútil. Então, a automatização, ela tem um perfil, ela tem um foco. E é exatamente neste perfil e neste foco que a gente tem que buscar as variáveis. Variáveis de decisão. Eu preciso saber o que se espera daquele meu instrumento automatizado. Então, espera-se de um clone com aquele objetivo de ser o meu clone, que realmente ele seja chato, me instigando a mostrar o máximo de mim mesma, da minha personalidade, dos meus gostos, dos meus estilos. Ou seja, não é o foco de vocês. Ele parece carente porque ele está demonstrando que precisa de mim, para que eu me abra com ele. E vocês não querem se abrir com ninguém. Então, por isso que houve essa incompatibilidade. Vocês não são o foco do clone, da Replica. E aqui a mesma coisa. Eu tenho que buscar quem conhece, quem tem cachorro, para entender o que tipo de automação eu tenho que fazer. O que é relevante e o que é irrelevante. Vocês vão dizer, mas tirar a temperatura é irrelevante. Eu criei aqui alguns requisitos para ter um exemplo prático para vocês. Então, para mim, na minha pesquisa, para os meus usuários proprietários de cachorro, sim, a temperatura é muito importante para algumas raças, porque sinaliza alguns virose, enfim, alguns tipos de doenças que podem ser tratadas antes até de terem algum sintoma mais grave. Bom, pegando todas esses requisitos, se nós entendermos eles, aí é a ideia de pensar como eu vou automatizar. E a gente começa fazendo a árvore de decisão. E vocês vão ver que depois da árvore de decisão estar pronta, aí a gente começa a enxergar. Bem, aqui eu vou precisar de um componente elétrico. Aqui eu vou precisar que um software faça algo. Aqui eu vou precisar de uma válvula mecânica, de um exaustor. Bom, aí cada caso é um caso. Então, eu comecei fazendo da seguinte maneira. 7 horas da manhã? É 7 horas da manhã. Então, o que eu tenho que fazer? Acender uma luz verde. Olhem, eu já tenho aqui software para fazer a leitura do horário. Eu tenho que definir se é 7 horas, que não é 8, é 7 horas. Mas se for 12 horas, vocês vão ver na sequência, eu tenho uma outra
ação. E se for às 22, às 20 horas, era 20 ou 22? E se for às 20 horas, eu tenho outra terceira decisão. Então, software eu já tenho que começar a pensar que ele vai ter que buscar do servidor, capturar qual é o horário. É 7 horas? Sim. Então, vai ter que mandar um sinal de acender uma luz verde. A ideia de chamar a atenção do cão, ensiná-lo que o verde, ele vai associar com o tempo, que o verde será comida. Olha só, aí eu quero testar se houve aproximação. Então, na frente do pote, eu já estou imaginando que eu vou ter que ter um instrumento que, quando o cachorro sobe em cima, eu vou entender aquilo como a aproximação, porque eu preciso checar o peso do cão. Então, aquele suporte pelo qual ele vai subir terá que ser uma balança. E eu vou ter que checar o peso para fazer uma conta. Lembram? Que eu preciso colocar 0,15% do peso do cão em ração. Então, software novamente, porque eu vou capturar o peso, armazenar o peso e calcular 0,15% do peso dele. O pote está vazio? E isso ficou uma pergunta redundante. Vocês vão ver depois que às 20 horas eu esvazio o pote. É óbvio que o pote às 7 horas da manhã está vazio. Mas, enfim, eu coloquei aqui. O pote está vazio? Sim. 0,15% de ração que eu vou, de novo, agora aqui eu vou ter que ter uma ferramenta mecânica, que é virar a ração exatamente na quantia do 0,15 sobre o pote. E vou gravar o peso, né? Eu tenho que ter um software que guarda esse peso para ter estoque. E a temperatura, ter estoque não, ter histórico. E a temperatura, que aqui em cima eu também vou poder tirar, vou ter que tirar a temperatura quando o cachorro estiver com aproximação sobre aquele mecanismo de balança, vou também tirar a temperatura do cão e registrar. Como é que eu vou tirar a temperatura? Vou ter que fazer com que essa balança tenha um instrumento com mercúrio que consiga tirar só pelo simples toque da pata. É a única forma, não tem intervenção humana. Então, aqui eu também tenho um bom investimento em mecanismo. E salvei no banco de dados. Tem mais que 36 graus, faz acender uma luz vermelha. Até porque a verde, se ele já teve aproximação, ele já viu que a comida está lá, ele já subiu em cima, eu já chequei o peso, eu já registrei, eu já tirei a temperatura, eu já registrei, é mais que 36 graus, eu vou acender uma luz vermelha. E vou ficar com essa luz vermelha acesa 1 hora e vou apagar a luz, para não ficar o dia inteiro. Se o proprietário não viu, ele vai ter que depois consultar, como eu gravei a temperatura, ele vai ter que ter, sim, uma ação de consultar. Mas se houver alguém nas proximidades da residência, vai enxergar, da residência não, do espaço do cão, vai enxergar a luz vermelha acesa. Bem, eu fiz aqui todo um vértice. E agora eu tenho os se não, os else que a gente chama. E aí acabei. Vamos supor ali, ó, é 7 horas, acendi a luz verde e não houve aproximação. O cachorro não chegou e eu tenho que garantir que ele veja a alimentação. Então, eu vou liberar um som. Eu tinha pensado em liberar um cheiro, né? Poderia ser. Aí eu tenho que pensar em mecanismos, de novo, instrumentos mecânicos, instrumentos elétricos. Aqui vai ter que ter uma caixa de som, é muito fácil, né? Mas poderia ser um cheiro também. Mas eu vou liberar um som para ver se eu consigo atrair o cão
não apenas pela luz. E vou de novo, voltei nesse loop aqui, né? 7 horas, acendi a luz verde, não houve aproximação, liberei um som, volto a acender a luz verde para ver se houve aproximação. Se não houve aproximação, repito o som e vou ficar nesse loop até que tenha aproximação. Tem aproximação, vou checar o peso, pote vai estar vazio, 0,15% do peso dele de ração. Se o pote não estiver vazio, isso nós podemos até retirar. Por quê? Vocês vão ver lá, quando eu chegar no final, a gente faz correções. Porque às 20 horas eu vou esvaziar o pote. Então, ele nunca estaria vazio. Mas eu poderia querer garantir que ninguém, o dono do cão, coitadinho, 4 da manhã estava com fome, foi lá e colocou manualmente um pouco de ração. Então, para testar isso, eu coloquei este vértice. Se o pote não estiver vazio, ou seja, de novo, vou ter que ter uma balança no pote, eu vou ter que pesar o saldo, quanto que ele tem já de ração, para que o 0,15 do peso seja apenas o que faltar, ou seja, eu complementarei a ração. E, de novo, tira a temperatura, grava o peso. Teve menos que 36 graus. Fim. Se eu tiver mais que 36 graus no meu cachorro, eu vou acender uma luz vermelha. Mas se a minha temperatura registrada for menor do que 36 graus, fim. Bom, mas supondo que não seja 7 horas. Então, Prof, será... só um minutinho. Oi? O Ederson parece que não... Ele caiu a conexão dele e aí ele tá pedindo para entrar de novo, mas a prof tem que liberar. Não sei por que ele tá pedindo para liberação. Feito, Ederson. Sim, foi. Joia. Obrigado. Então, nós terminamos aqui todo esse vértice, se for 7 horas, e aí a gente costuma utilizar alguns aparelhinhos, talvez vocês conheçam, os hamster, são aparelhinhos que a gente consegue fazer, aparelhos mecânicos, não é um servidor, mas a gente consegue fazer algumas programações em C++, é uma coisa muito simples, checar a hora. Vai ter um reloginho e eu vou checar 7 horas, este vértice, com este vértice de algumas exceções. E se não for 7 horas e for 12 horas, eu vou acender de novo a luz verde para chamar a atenção, vou testar se houve uma aproximação, vou checar o peso do meu cachorro, vou ver se o pote está vazio. Aqui, o vazio já faz sentido. Porque, supondo que ele não tenha comido toda a ração, e eu não vou esvaziar o meu pote às 7 horas, sobrou ração no pote, vai ficar das 7 até o meio-dia com um pouco de comida. Aí vocês poderiam me dizer assim, prof, por que a senhora não recolhe o pote? É verdade, poderia ter um mecanismo de recolher, de lacrar o pote, poderia. Mas, na minha lógica, eu não fiz isso. Eu deixei a comida das 7 às 12 horas. Bom, eu vou testar se ele está vazio. Supondo que estivesse vazio, é 10% do peso do cachorro em ração que será despejada. Não vou tirar a temperatura, porque é só de manhã, vou gravar o peso do meu cão e fim. Do meio-dia é muito simples, seguindo este vértice, porque agora eu tenho que ver várias exceções. Não houve aproximação. Acendi a luz verde, não houve aproximação, eu vou disparar um som e vou tentar ficar nesse loop. Disparo um som na tentativa de atraí-lo, volto a acender a luz verde e checo. Houve aproximação? Não. Disparo o som de novo,
acende a luz verde, vê se houve aproximação. Houve? Houve. Checa o peso, vê se está vazio, 10%, grava, fim. Supondo que não esteja vazio, o que eu vou fazer? Pesar o saldo da comida para só despejar o que efetivamente é necessário para completar os 10% de ração, 10% do peso do cão em ração. E acabei. Muito bem, fizemos todas 7 horas, fizemos 12 horas, e se não fosse 12 horas, e fosse 20 horas? De novo, vou acender uma luz verde, checar se houve aproximação do cão, vou checar o peso dele, vou checar se o pote está vazio, porque poderia aqui não estar vazio, ter sobrado ao meio-dia. Se estiver vazio, vou de novo dar 0,15% do peso do cão em ração. Vou gravar o peso e vou esperar 0,30 minutos do momento da aproximação para fazer o quê? Esvaziar o pote. Porque eu tinha que garantir que durante a noite não ficasse alimentação. Se em 30 minutos ele não comeu, não comerá mais. 30 minutos da aproximação, né? Evidente. Esvaziei o pote, tenho que lavar o pote, então vou ter que ter um mecanismo hidráulico de soltar uma ducha. Enfim, fiz todo esse vértice da automação, mas ainda tem algumas exceções. Com a luz verde não houve aproximação, vou disparar o som, vou ver se acende a luz verde novamente, e ele se aproximou. Se ele se aproximou, segue por aqui. Falta eu testar se o prato está vazio. Não estando vazio, vou pesar o saldo e fazer 0,15% do peso com o que resta do saldo para completar com a ração. E vou seguindo. Bom, isso é um exemplo de como a gente faz a diagramação da árvore de decisão. A partir daqui, agora eu vou começar a sinalizar o que eu preciso de software, onde e o que eu preciso. Eu preciso de um relógio num hamster, que não vou colocar no pote um computador, né? Não vou colocar um desktop no pote do meu cachorro. Então, existem alguns aparelhinhos que não é tão inteligente quanto um computador, mas cumpre um papel bem bacana, que é os hamster que eu falei para vocês. E lá vou colocar um relógio, então eu já sei o que eu preciso para verificar se for 7 horas, 12 horas ou 20 horas. Bom, eu vou precisar de um mecanismo que tenha a capacidade de uma balança, perceber que houve um movimento, ou seja, alguém subiu, né, o cão subiu, e se não for o cão, bom, é aquilo que a gente pode enganar, vocês não tentaram destruir, coitadinha da réplica. Se uma criança subir na balança, é possível que voe ração para tudo que é lado, porque vai calcular os 15% do peso, né? Mas, em tese, ninguém subiria, só o cão. Então, esse meu suporte que vai servir para identificar que o cão se aproximou, também tem que ter um mecanismo de balança. E mais, tem que se comunicar com o meu hamster, porque ele tem que, além de ver o peso, gravar o peso, para poder ter um histórico, enfim. Então, eu já sei que aqui eu preciso de software, de mecanismo para acionar uma lâmpada, que isso o hamster manda impulso, é como se fosse um controle de garagem, manda um sinal. Então, vai mandar um sinal, se é 7 horas, acende uma luz verde. O cachorro subiu, houve movimento, houve um peso em cima desse suporte, é aproximação. Mede esse peso, manda pelo hamster gravar o peso. Checa o peso. Como é que eu vou checar que o pote está vazio? Bom,
a mesma estrutura que eu fiz aqui na aproximação, para entender que houve um peso em cima, eu vou ter que ter o mesmo mecanismo para checar no pote. O pote já tem que saber, já tem que estar acoplado a ele uma balança milimétrica, né, gente? Não vai ser de toneladas, para checar isso. Bom, aí eu vou ter que, vazio ou não, pesar esse saldo e, de novo, esse meu hamster vai ter que calcular o peso para poder saber qual é o saldo que eu tenho que despejar. Bom, aí eu vou ter que ter um mecanismo mecânico para virar a ração e despejar a ração. Bem, esse meu suporte aqui, que o cachorro vai subir e identifica um peso e envia um sinal para o hamster guardar o peso, vai ter que ter a capacidade de tirar temperatura, só com o encostar de qualquer pata do cachorro. E ainda mandar de novo para o hamster gravar. E checar mais que 36, menos que 36, sendo mais que 36, vai mandar um sinal, só que não para acender a luz verde, mas para acender a luz vermelha. E vai ter que marcar a hora que acendeu, somar 60 minutos para definir a hora que apagou. Tecnicamente, nada impossível, nada difícil, nada que não exista. Mesmo aqui, o som é um sinal que o hamster vai mandar. Não teve aproximação, dispara o som. Então, não existe nenhum recurso aqui que seja, assim, invenção que nós não tenhamos disponível. Nem mesmo aqui, esvaziar o pote. Eu vou ter que ter um compartimento que abre essa comporta e o pote vira e cai como se fosse um lixo. E vai ter que abrir uma torneira, uma ducha no pote. Quer dizer, ninguém vai pegar uma esponjinha, salvar, é uma ducha. Então, mas eu consigo enxergar bem nessa diagramação o caminho que vai seguir, quais são os recursos tecnológicos que eu preciso e a lógica passo a passo e em que ordem deve ser feita. Por isso que, inclusive, eu faço aqui com vocês, com o PowerPoint, mostrando um por um, justamente para a gente entender o caminho. Essa é a ideia de seguir os vértices. Eu tenho 2 caminhos aqui para chegar no fim, né? Eu posso ter mais que 36 graus, aqui o caminho, embora ele tenha um loop, mas ele vai seguir obrigatoriamente este vértice, mas aqui não, né? Mais 36 segue esse e chega no fim, menos que 36 diminui o trajeto, mas também chega neste fim. E aí eu posso não estar das 7, das 12 e assim por diante. Essa é a ideia da diagramação. Agora, com vocês, o que vocês têm para comentar antes da gente prosseguir? Prof. Oi. Aquela parte que você colocou ali, que se uma criança subisse na balança ou no suporte que estaria pesando o cão ali, como tem essa opção de gravar o peso do cão, daria para jogar na programação que se tiver muito acima do peso do cão, dele não pôr mais ração, dele não seguir o passo. Ele só mandaria a ração que não seria o cachorro. Ele entender que não é o cachorro. Perfeito. Isso. Perfeito. Essa é a ideia. Vocês vão verificar, e se nós vamos ficar aqui hoje de novo até às 10 horas, porque dar aula para vocês é um prazer para mim, eu devia pagar para dar aula e não receber. Ops, está sendo gravado, isso não foi uma boa ideia, né? Vocês vão verificar que a gente vai encontrar, e é isso que eu estou esperando agora de vocês, muita coisa que a gente possa melhorar. Por exemplo, ter aqui no início, como eu já gravei fixo 7, 12, 20 horas, também gravar o peso inicial do cão. Uma variação que a gente poderia aceitar, sei lá, de 1%, mas nunca o peso de uma criança, apesar de que
Eu ia falar agora, prof. Se de repente for um cão maior, um São Bernardo, que pesa bastante, não tem, a gente poderia se definir até tantos quilos pesa um cachorro, né? E aí, mas é que uma criança às vezes chega ao peso de um São Bernardo. Claro. Daí fica complicado, claro. Né? A gente poderia fazer isso, como eu aqui defini 7, 12, 20, a gente ter a possibilidade do comprador do nosso pote fazer alguns parâmetros. Ele define os horários e ele define o peso do cão dele. Então, o meu cão pesa 10 quilos. Eu não tenho ninguém na minha família com 10 quilos. Eu nunca teria esse problema. Agora, se eu tivesse um bebê em casa, poderia também pesar 10 quilos, mas diminuiria a probabilidade de ter um abastecimento do pote errado, né? Sim, a gente poderia fazer também um procedimento da seguinte forma. Em vez de ele... Só um pouquinho. Quem está falando? É o Odair. Odair, eu te peço que quem está aí com você, ou é TV, não sei, faça um pouquinho de silêncio, o teu áudio está muito ruim e ainda com a pessoa conversando, a gente não consegue te ouvir direito. Pode falar. Odair? Hoje eu tentava segurar para falar que não. Odair? Só um pouquinho, prof. Enquanto o Odair não vem, alguém mais enxerga alguma coisa que nós poderíamos melhorar? Eu estava pensando, peguei um pouquinho pela metade a explicação, mas estava pensando, como fica salvo na memória, não vai ter uma diferença de peso de um dia para o outro considerável. Ele pegar, não, teve 10 quilos no dia anterior, então ele teria uma porcentagem, 0,1% a mais, 0,1% a menos, mais ou menos uma estimativa. Que daí ele sabe, não, ó, agora tem 11 quilos, é meio que impossível um cachorro engordar do dia para a noite 1 quilo, se ele tem 10 no dia anterior. Então, ele não liberar todo a rotina diária dele por causa desse 1 quilo a mais. Se ele tivesse 1 quilo a mais, não liberar a ração, é isso? Isso, que daí, então, não seria o cachorro em si, seria alguma outra coisa que subiu no equipamento e está variando o peso. O peso, sim, exatamente, é o que a gente dá uma margem, né? Foi o que eu falei antes ali, vamos supor que quando eu... Uma margem de erro. Uma tolerância, né? Mas não mais do que isso. Quando eu comprar o pote, eu poder parametrizar primeiro os horários, porque na minha casa eu não gostaria que fosse esses horários, eu quero outros horários, como também parametrizar o peso do cão, para que nunca pudesse ter uma variação tão grande a ponto de liberar ração se uma criança subir em cima do nosso suporte. Essa é uma boa ideia. Botar aqui, junto com os horários, o peso inicial. E aí, o peso inicial, ele vai sempre se atualizar. O inicial é quando eu liguei o pote. Agora, todos os dias eu estou gravando o peso. Então, nas 7 da manhã, ele passa a usar o peso das 20 horas do dia anterior. O das 12 horas, ele passa a usar o peso que eu gravei aqui às 7 horas. Então, mesmo que o cão engordasse 1 quilo de um dia para o outro, eu tenho os pesos registrados, né? Perfeitamente. Mais alguma coisa? Tá tão perfeito? Eu pensei em 2 coisas.
Eu vou mais pela sensibilidade agora do cão, tá? Em relação ao som, não colocar um som qualquer. Tem que ser um som que não seja ruim para o ouvido dele. Daí tem que pensar nessa parte também, né? Porque às vezes eles se incomodam e não são atraídos. Então, daí teria que pensar um pouco nessa parte da VET, né? E outra coisa, se por acaso der uma pane e trancar a ração e a ração não cair. E aí o cão se aproximou, fez tudo aquilo que ele tinha que fazer, e quando for descer a ração, ela trancar. Aí, se fosse para mim, eu queria receber no meu celular, por exemplo, se eu não estou em casa ao meio-dia, receber no meu celular uma notificação de que trancou a ração e meu cachorro está sem comer. E todas essas informações que ele comeu, quanto que ele mediu, eu receber no meu aplicativo de celular elas por dia. E depois, no final do dia, eu tenho uma média, se ele comeu, quantas vezes ele comeu, quantas vezes ele deixou de comer. Também não sei se é possível implementar isso, né? Ai, perfeito. Na verdade, isso era onde eu queria que vocês chegaram até bem rápido. porque, na verdade, a automação, claro, para o cão seria bacana, mas ela precisa também trazer um aprendizado. Isso é inteligência artificial. Então, se eu consigo, por exemplo, aprender... Eu consigo aprender, não é bom, né? Se o meu pote consegue aprender que o meu cão, às 12 horas, não comeu hoje, não comeu ontem, nem anteontem, os últimos 10 dias ele nunca come às 12 horas. Ou seja, nós estamos aprendendo com ele que para ele valeria a refeição às 7 e às 20. Eu já iria mais a fundo ainda. Eu poderia identificar, aí teria que ir para a parte da medicina veterinária, eu juntaria os dois. Identificar que pode ser que meu cão está com algum problema, né? Dentro dessa base de ele não estar comendo. Tipo, ele passou muitos dias sem comer, só comeu de manhã. Então, alguma coisa está acontecendo com ele. Então, de repente, tentar associar esse comedouro à saúde clínica dele. Também. Mas também pode ser Sim. que a gente aprenda com o cachorro de que os horários não estão corretos. A rotina dele, né? Porque eles também têm uma rotina. Eu tenho 3 em casa e eu vejo que cada um é de um jeito. Exatamente. Então, a gente não ter uma coisa que não possa ser modificada, a gente possa adaptar. Ok, o dono do cão vai receber a temperatura, se não comeu, ou vamos imaginar assim, quer ver, ó, eu botei 15%, 0,15%, porque o veterinário assim me mandou, sobra. Botei 0,10% porque o veterinário me mandou, sobra. Botei 0,15% porque o veterinário me mandou, e sobra. E sobra no primeiro dia, no primeiro mês, no primeiro semestre. Ou seja, não é isso que o cachorro come, ou ele está doente e ninguém está percebendo, Prof, né? Agora a gente pode pensar o seguinte, isso funcionaria perfeitamente, esses 3 horários, para um cão novo, que você pegou ele essa semana. Aí você vai adaptar ele a essa rotina, porque ele é um cãozinho novinho, sei lá, tem 2, 3 meses. Agora para um outro público, para um cão mais velho, você não consegue adaptar ele a esta rotina, né? Aí sim você vai aprender com a rotina do cão. Então, funciona perfeitamente para um cãozinho novo, um filhote. Que daí ele vai entender que tem que ser assim, né? Mas para um cão que não for filhote, ou que eu achei na rua e já veio com os seus hábitos, por isso que eu disse, os horários, por exemplo... Podem ser alternados. Isso aí, e os percentuais, e as quantidades, né, porque se eu estou falando horários, eu acho, por exemplo, das 12 às 20, eu tenho um pug, é muito tempo, ele morre, eu acho, fica tantas horas sem comer, mas ele é guloso mesmo, né? Mas, enfim, aqui no meu exemplo eu fiz 3 horários, eu botei já os percentuais, mas isso serem coisas que o proprietário do nosso pote pode parametrizar. Então, vai parametrizar os horários, que são as quantidades de vezes conforme o horário, o peso inicial, as percentuais e, inclusive, temperatura, porque a temperatura, conforme o tipo de cachorro, também varia. Se vocês pegarem uma pincher que não tem pelo,
o que é normal para ela é diferente de um Yorkshire que tem um monte de pelo, né? Então, tem certas coisas que a gente teria que permitir que o proprietário parametrize. Então, também, o nosso pote vai ter que ter um teclado, né, alguma coisa assim, para ele poder se cadastrar os parâmetros, né? O proprietário vai inserir todas as informações que ele já tem pré-definidas do cão dele, e aí ver como é que vai ser a rotina do cão para adaptar. Daí, de repente, conforme o uso, ele pode ir alterando essas rotinas, né? Ele mesmo, o proprietário. Isso, mas a gente tem que definir muito bem o que ele poderá alterar. Eu estou aqui definindo que ele poderá alterar horários e, por consequência, quantidades de fluxo. E o peso só, né? O peso inicial, o percentual de ração sobre o peso do cão e o tipo de temperatura, 36, 38, depende, né? Certo. E aí a gente recebia, então, a questão ali de que se por acaso trancou alguma coisa e o cão não comeu. Daí, tipo, eu vou receber um aviso no meu telefone, né? Ó, trancou, tá acontecendo alguma coisa de errado lá. Porque pode ser que em algum momento ela pare de funcionar, né? É uma máquina. Pois é. O que vocês entendem sobre falha? Se ele deixou de funcionar, não é porque o nosso fluxo de automação está errado. É porque a gente já está pensando que o nosso equipamento vai falhar. Então, vocês querem automatizar a falha. Também, eu acho que é importante. Se pensar dessa forma, a luz verde pode não acender, o som pode não sair, a balança pode quebrar. E a gente iria para uma coisa muito maior daí, então. A gente iria para manutenção daí, né? Sim, tá. Daí ficaria muito grande. Não é nenhuma questão de muito grande, é uma questão de foco. Vocês vejam que é uma falha o cão não se aproximar, mas não é uma falha do sistema. O conjunto não é dele, né? não falhou. Quem falhou é a gente está prevendo um padrão de comportamento, é ele não vir. E isso está correto pensar. Agora, pensar o que fazer, automatizar a balança e estragar, não faz parte da automação do processo, pode fazer parte da automação do conjunto. Por exemplo, quando eu botei a ducha... Como? Seria a gestão de ativos, né? Quando eu dei a ducha no pote, talvez a gente pudesse pensar alguma coisa de soltar um ar comprimido nesse cano que libera a ração, por caso tenha alguma coisa ali trancada, desse vazão. Já pensar numa prevenção. Mas se isso fosse uma coisa que é recorrente, difícil saber o que vai estragar, já automatizando, se a gente nem testou nada, né? Eu acho que a parte de manutenção tem que ser mais adiante. Não, sabe por quê? Porque eu lhe falei, prof, porque como eu tenho 3 cães em casa, a gente conhece toda uma rotina e sabe que pode ser que um farelinho da ração vá trancando. Então eu tô pensando anos-luz já, né? Como se eu já tivesse esse produto na minha casa. Tu compraria? Com certeza, não tenho nem dúvida disso. Com certeza. Tão fácil de fazer isso, gente. Tão fácil. Olha, a gente não gastaria no projeto mais do que R$1.000 para desenvolver. Não vender, desenvolver, tá? O projeto. Muito barato. Legal. Bom, deixa eu ver que horas são, porque hoje não, já passamos do horário. Eu fui xingada a semana passada, né? Porque passei do horário. Mas a semana passada seria um pecado a gente não passar do horário, tá? Então, me perdoem, mas eu nem questionaria não seguir, embora o colega ficou chateado comigo. Vamos lá.
O trabalho que vocês farão, já pensando no segundo bimestre, é montar uma estrutura nessa lógica, né, de árvore de decisão, cujo tema será, eu quero abrir as mangueiras que irrigam o meu jardim da minha casa. Não é plantação de banana, é o jardim da minha casa. Eu quero instalar mangueiras inteligentes, automatizadas. Então, vocês têm que pensar em todas as situações. Se está chovendo, se não choveu, se teve muito sol. Todo mundo tem algum jardim, tem que ser um tema que seja de conhecimento fácil de vocês descobrirem os requisitos. Se vocês não têm jardim, uma mãe de vocês tem, e vai dizer, olha, se tem muito sol, não dá para molhar, porque queima a grama. Se está chovendo também, não adianta molhar. Se não está chovendo, não tem sol e tem neblina, está muito úmido, bem, a quantidade pode ser menor, maior, enfim, eu não vou dar nenhuma dica, porque eu ia dar se nós não tivéssemos prova semana que vem, eu ia dar este exemplo a vocês, não ia ser o trabalho. Hoje ia ser este do cão, e a semana que vem eu ia fazer com vocês, junto com vocês, automatizar a irrigação de um jardim. Mas como a gente vai ter prova, transferir para vocês construírem para trabalho do segundo bimestre. Peço a vocês que façam até mais bonito do que eu fiz aqui, não tem problema, mas que façam da maneira que eu consiga enxergar rodando. PowerPoint é legal por isso, né? Com animação. Eu preciso entender o caminho, e assim é bem mais fácil de entender os vértices, porque a sequência é a que vocês estão me dizendo que é para mim testar. Então, por isso que me interessa ver desta forma, e não um print assim, ó, todo pronto. Eu vou enxergar, mas eu não vou entender como vocês querem que eu entenda qual é a sequência dos vértices. Outra coisa que fica a critério de vocês, se quiserem gravar um áudio me explicando, só que terão que me mandar por e-mail, então cuidado, postem no YouTube, me mandem o link, agora tá todo mundo craque nisso, né? Se acharem que devem fazer uma explicação, merece uma explicação, porque às vezes o que se escreve aqui dentro é muito claro para quem está escrevendo, mas não para quem está lendo. Checar o peso de quem? Do cão ou da ração? 0,15% de quem? Eu explicando é uma coisa, lendo é outra. E às vezes, como a gente quer que fique tudo numa tela, quando a gente às vezes faz em outros aplicativos, a gente consegue até fazer em telas maiores, né? Imprimir, nós na minha empresa imprimimos muito isso. E às vezes a gente ocupa a parede inteira. Então, a gente acaba usando diagramas pequenininhos, difícil de escrever. Então, vocês fiquem à vontade. Se quiserem gravar, eu acho bacana. Se não quiserem, ok, mas cuidado com a escrita dentro, para que eu realmente consiga. Mas não abro mão, então, que seja no PowerPoint para mim enxergar essa animação que é a sequência que vocês querem dar. Beleza, pessoal? Ok, prof, beleza. Tranquilo, prof. Tudo Então, certo. eu já tô... Beleza, eu estou dando com bastante tempo para vocês já irem pensando. Não esqueçam, é irrigação do meu jardim. Jardim a gente costuma ter gramado, flores, talvez alguma árvore de alguma fruta, folhagem, algumas coisas assim, não é uma plantação de tomate. Perfeito. Feito, gente. Então, eu desejo a vocês um bom resto de noite, uma boa semana
estudem, boa prova. Semana que vem a gente não se vê porque é feriado. Na outra semana nós já temos a prova e eu continuo à disposição com o meu celular para vocês conversarem comigo qualquer dúvida que tenham, mas a prova será no AVA, aula 1. Não esqueçam, aula 1. Ok. Boa noite. Ok, prof. Beijo. Beijo. Tchau. Boa noite, professor. Boa noite, Tchau. até mais. Boa noite.